A paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluias. Hoje nós estamos reunidos aqui essa noite. E nós temos duas datas muito especiais que ocorreram com a Igreja de Cristo nesse ano. Hoje nós estamos aqui comemorando o Dia da Bíblia. E no dia 31 do mês de outubro agora, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. O ano de 2017 foi um ano especial para os protestantes, para os evangélicos, porque nós comemoramos duas datas muito especiais. E nessa noite foi me incumbida a responsabilidade de falar um pouco sobre a Bíblia e também de falar sobre um pouco sobre a Reforma Protestante. E eu queria, juntamente com vocês, nessa noite, falar um pouco sobre esses dois assuntos, essas duas temáticas que é fortemente envolvida com a palavra, que é a própria palavra de Deus, e também os 500 anos da Reforma. Amém? Eu queria que você colocasse sobre os seus pés aqui nessa noite. Eu estou me situando aqui com o microfone, com o pedestal e a leitura da Bíblia. Você coloca sobre os seus pés nessa noite, irmãos? Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 8. Quem trouxe uma Bíblia, você vai se colocar sobre os seus pés, vai pegar em suas mãos e vai abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40 e no versículo de número 8. Queria pedir apenas 30 ou 40 minutos da sua atenção nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse ao Senhor, que você estivesse ligado no Espírito, porque é uma grande batalha espiritual todas as vezes que a igreja sai do ambiente da congregação, do ambiente da igreja, é uma grande resistência, mas eu sei que essa noite todas as resistências e todas as barreiras serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Quem crê diz glória a Deus. Quem contou o profeta Isaías no capítulo de número 40, versículo de número 8, diga amém. Amém. Está escrito assim: a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você podia repetir comigo a parte B desse versículo, dizendo assim: a palavra de Deus permanece para sempre? Vamos lá, 1, 2, 3. A palavra de Deus permanece para sempre. Levante a sua Bíblia para o céu e diga assim comigo: a palavra de Deus permanece para sempre. Sente dando glória a Deus nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Total de ofertas R$ 162,35. Mandou avisar aqui o pastor Antônio Marcos. Irmãos, a palavra ela é de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é o manual da igreja. Ela é o manual de prática, ela é o manual de regra e de fé da igreja. A palavra de Deus, ela foi dada por início a Israel, a nação de Deus, o povo de Deus. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte e lá Deus escreve as 10 leis em uma tábua de pedra. Essas 10 leis seriam as diretrizes, seria o estatuto, seria o manual da nação de Israel, e assim foi por muitos anos. Das 10 leis dadas por Deus a Moisés, derivaram-se muitas outras leis para que a nação fosse organizada, para que a nação fosse estabelecida, sendo que em todas as áreas, econômica,
moral, espiritual. O Senhor estava guiando a nação de Israel. A Bíblia diz que na arca da aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus, estava contida dentro dela as 2 tábuas da lei. Todas as vezes que havia um culto, todas as vezes que havia uma aglomeração de pessoas em adoração a Jeová, e faziam-se menção da lei de Moisés, as pessoas se prostravam, as pessoas adoravam e reverenciavam, porque reconheciam que aquela era a palavra de Deus. A Bíblia também diz que por muito tempo a nação de Israel viveu sem as tábuas da lei. Quando os babilônicos invadem a nação de Israel na época de Neemias, e o templo é destruído, perde-se ali também as tábuas da lei, perde-se ali também os manuscritos, e durante muito tempo a nação fica sem um manual, fica sem um livro, fica sem a palavra de Deus. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, a Bíblia diz que o rei Josias toma posse do trono e ele decide fazer uma reforma no templo. A Bíblia diz que ele contrata os pedreiros, contrata as pessoas para começar aquela reforma, e ele manda o sumo sacerdote e fazer o pagamento àquelas pessoas. Diz a Bíblia que quando ele chega lá, um dos trabalhadores dá a seguinte notícia, dizendo: olha, nós encontramos um livro aqui que estava perdido. Quando o sacerdote pega aqueles livros na mão, ele diz: este não é outro livro, senão o livro da lei de Deus. O livro foi encontrado novamente, que estava perdido. Mas a história segue por aí em diante, e a palavra de Deus, ela é escrita, e a palavra de Deus, ela é poderosa. Durante 1600 anos antes de Cristo, toda essa palavra escrita, todo o Antigo Testamento, também conhecido como Antiga Aliança, ela é escrita de uma forma muito poderosa. Quando nós olhamos para os escritos do Antigo Testamento, nós ficamos impressionados com a fé daqueles homens, com o compromisso dos patriarcas, com o compromisso dos profetas, com o compromisso dos sacerdotes, que tinham com a palavra de Deus, com o instrumento da verdade, que era a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem o profeta Isaías, no capítulo de número 40, no versículo 8, dizendo que seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Os homens passam, a juventude passa, os famosos também passam, os maiores escritores de todos os tempos também passaram, os grandes best-sellers humanos passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece viva para todo sempre. Se você está de acordo com isso, levante uma das suas mãos, dizendo glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia também nos diz a história que o Novo Testamento, ele é escrito em um período de 6 anos, que vai do livro de Mateus até o livro de Apocalipse. Aleluia. O Evangelho da Igreja, também conhecido como o livro de Atos dos Apóstolos, é o livro que narra a história da igreja, narra o renascimento da igreja, narra a fundação da igreja. No capítulo 1 do livro de Atos, nós vemos ali o Espírito Santo descendo sobre os discípulos e deixando através de Cristo uma promessa, dizendo: olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Cafarnaum, e até
os confins da terra. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja, e a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o coxo é curado na porta do templo, e também nos conta como vivia a igreja. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro e Tiago é preso e é questionado pelo Sinédrio sobre a veracidade da palavra e a veracidade do seu testemunho, e é dito para ele: vocês não podem mais pregar o evangelho. E eles dizem, aleluia, a seguinte frase: como é que nós podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e também daquilo que nós ouvimos? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja está crescendo, então separa-se alguns oficiais para ajudar no trabalho da igreja. No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Estevão pregando a palavra com grande poder e com muita autoridade, e no final do capítulo ele morre como o primeiro mártir da igreja. No capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o segundo diácono, chamado Felipe, pegando a palavra de Deus e passando um homem da Etiópia por ali. Ele diz: tu sabe o que tu está lendo? Pelo menos entende? Aquele homem olha para ele e diz: eu não entendo nada. Ele diz: pois é, explica a palavra ao tesoureiro da Etiópia. Ele ouve a palavra e aquele homem é batizado nas águas naquele momento. No livro do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, agora tem um encontro com Cristo na cidade de Damasco e passa a ser um pregador do evangelho. No capítulo 10, o evangelho sai da cidade de Jerusalém, sai dos requintes ali de Israel e começa a alcançar os gentios, porque ele alcança agora a família de um centurião chamado Cornélio. No capítulo 11, no capítulo 12, nós vemos Paulo e Pedro dissertando ali acerca da incisão e da circuncisão, se podia ou se não podia. Nós vemos Pedro falando sobre o Espírito Santo que estava sendo derramado sobre também os gentios. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que estavam reunidos mestres e doutores ali em Israel, e veio o Espírito Santo sobre ele e disse: separai para a minha obra a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Do capítulo 12 até os demais capítulos, nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo. Nós vemos o evangelho alcançando a Ásia Menor, nós vemos o evangelho alcançando os gentios, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, porque a promessa do Espírito era que o evangelho deveria alcançar todas as nações. Diga glória a Deus essa noite, porque a palavra está se cumprindo, aleluia. No capítulo 27 e no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o evangelho chegando até a cidade de Roma, mas não como Paulo sonhava. Paulo sonhava pregar o evangelho em Roma, como ele pregou lá em Éfeso. Paulo sonhava pregar o evangelho em Roma, como pregou lá na Ásia. Mas Paulo não vai para Roma dessa feita como um pregador itinerante para pregar nas praças públicas. Paulo não vai para Roma agora como um pregador itinerante para pregar nos templos e arrebatar as multidões, mas Paulo vai agora para Roma em cadeias. Ele está preso em Roma, e lá da prisão ele escreve uma das suas maiores, poderosas cartas, a carta de Éfeso, a carta para os seus discípulos. Eu quero dizer uma coisa: quando os homens viram o autor da igreja, aleluia, quando os homens viram o precursor da fé, o pregador de Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, preso em cadeia, talvez alguns pensaram: acabou o evangelho, porque aquele que falava de Cristo, aquele que pregava com grande autoridade, agora estava em cadeia. Mas foi da cadeia que Paulo enviou grandes cartas a diversas igrejas, que Paulo edificou a igreja, que Paulo ensinou a igreja. E eu quero que você
levante a sua mão direita para o alto essa noite, em sinal de que você está entendendo, porque eu estou afirmando essa noite que as cadeias não pararam a igreja no tempo do apóstolo Paulo, não pararam a igreja no tempo do apóstolo Pedro, e não irão parar a igreja em nossa época. Quem pode orar por isso? Porque não há cadeia, não há ferrolhos, não há nada que possa deter a igreja de Jesus Cristo. Aonde está essa igreja? Levanta a mão para me ver essa noite. Mas segue-se o evangelho, e agora nós estamos escrevendo o último capítulo da igreja. A igreja agora, a Bíblia passa agora a ser pegada pela história, porque depois que Paulo morre, começa o Império Romano exercer agora uma grande influência na época, de tal forma que a igreja continua sendo perseguida. Quando o primeiro imperador de Roma assume o império, ele logo persegue o último dos apóstolos, chamado João. A história vai dizer que ele mandou João para a ilha de Patmos, e lá na ilha ele dizia: nós vamos exterminar o último dos apóstolos e o evangelho vai morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: enquanto os homens estão planejando a morte do evangelho aqui na terra, Jesus está planejando a vida do evangelho lá nos céus. Enquanto o imperador dizia: vamos prender João aqui nessa ilha e ele vai morrer, abriu-se no céu uma janela e o Senhor disse: vem para cá, João, porque eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. Eu estou afirmando essa noite que nada vai parar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O homem pode fazer planos de falência, mas Deus sempre abrirá nos céus uma porta de escape para a sua igreja. A Bíblia diz que depois de Deus dar grandes revelações a João, o último dos apóstolos a morrer, a igreja agora passa por um tempo de muita aflição, porque no ano 54 Nero assume o Império de Roma, e a Bíblia diz que a história diz que Nero agora coloca fogo em Roma, e do seu palácio ele assiste Roma queimar, ele assiste Roma ser destruída pelo fogo. E durante 6 dias Roma queimou sem parar. Durante 6 dias as casas, os palácios, as mansões humanas vieram a nada pelo fogo que Nero pôs. Passados-se os 6 dias, no 7º dia, diz-nos a história que agora os únicos 3 bairros que restaram, os 4 bairros que restaram na cidade de Roma, foi justamente os 4 bairros que residiam os cristãos, que residiam os protestantes, de tal forma que logo ele deduz dizendo: olha, foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, foram os cristãos que por essa filosofia de Jesus Cristo atearam fogo em Roma. Querido, nessa hora começa uma grande perseguição contra a igreja. Os crentes nunca foram tão perseguidos, a igreja nunca foi tão perseguida quanto naquela época. Você quer saber um pouco de história? Então venha comigo essa noite. A história diz que eles colocavam betume, os nossos irmãos colocavam ele em cima de madeira, de postes, para iluminar toda Roma, com os crentes sendo queimados. Para um pouco mais de história, a Bíblia vai dizer que os crentes eram amarrados em cavalos selvagens, em praça pública, e os cavalos assentados, e a igreja sendo destruída, sendo dizimada, sendo maltratada, sendo perseguida. Todas as vezes que alguém queria adorar a Deus, queria falar do amor de Jesus, tinha que ir para as catacumbas de Roma, tinha que ir para os lugares mais escondidos de Roma. Mas eu quero te deixar uma boa nova: a igreja não morreu por causa da perseguição, porque cada crente que descia, cada sangue que foi derramado gerou uma raiz, e esta raiz é a igreja
igreja que está presente aqui em praça pública essa noite, dizendo que Jesus Cristo vive. Se você pode essa noite, levante a sua Bíblia para o alto, porque a igreja está viva. Aleluia! No ano 334 da história, Domiciano toma posse agora do Império Romano e acaba a perseguição. A perseguição já não mais existia. Os patrimônios foram devolvidos agora para os cristãos. A igreja não era mais perseguida. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou se isso foi uma coisa ruim, porque quando a igreja parou de ser perseguida, a igreja começou a perder a sua fé. A igreja começou a diminuir nas adorações. O fervor começou agora a se misturar com o sincretismo. E agora a igreja romana se funde também com o império, e é estabelecida agora a religião do império. Mas um pouco à frente, logo é nomeado ali o primeiro Papa, aleluia, da igreja, e ele passa agora a ser o imperador de Roma e também o Papa da igreja. Logo agora todo o sincretismo romano, grego, é fundido na igreja, e a partir do século V nós estamos entrando na era que é chamada a Era das Trevas, que foi do século V até o século XV, aleluia. A igreja dominava a arte, a igreja dominava a economia, a igreja dominava a política, a igreja dominava a religião, mas o Espírito de Deus não tinha mais liberdade para salvar no meio da igreja. A palavra que essa que nós estamos celebrando aqui essa noite já não podia mais ser lida, já não podia mais ser explicada. Os únicos exemplares da Bíblia Sagrada que existiam estava escrito em latim. Como nem todas as pessoas tinham acesso ao latim, então eles não tinham acesso a entender a Bíblia Sagrada, a comer da Bíblia Sagrada, a se alimentar da Bíblia Sagrada. Logo o Espírito Santo de Deus, que sempre levantou um remanescente, estava abrindo nos céus outra janela para que a palavra de Deus não morresse. Eu quero que você levante a sua mão direita para os céus essa noite, porque eu quero fazer outra afirmativa: é que todos os momentos da história Deus não esteve calado. Em cada maneira, em cada momento da história, Deus levantou um remanescente. Deus falando o seguinte, dizendo: olha, a igreja pode estar passando pela crise, mas eu ainda estou aqui presente. E diz a Bíblia que no ano 1600, 1500, entre 1600, Deus levantou um professor, um homem, um teólogo, um estudante da Bíblia, chamado John Hus. Esse homem revolucionou, começou a dizer: olha, tem alguma coisa errada, porque o evangelho só é evangelho se todas as pessoas tiverem acesso à Bíblia Sagrada e à palavra de Deus. Eu iniciei este sermão pregando, dizendo que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus permanece para todo o sempre. Eu estou afirmando que 1600 anos depois, um homem se levanta para dizer que a igreja deveria ter acesso à palavra de Deus. Ele pregou durante 8 anos e logo foi morto pela Inquisição. Diz a Bíblia que lá na cidade, aleluia, um homem chamado também João Savonarola estava pregando o evangelho com muito poder, estava pregando o evangelho com muita autoridade, e um dia prenderam eles, também mataram a sua vida. Mas John Hus, antes de morrer, aleluia, sendo queimado em uma fogueira, ele disse a seguinte frase: olha, vocês estão matando um ganso, mas Deus ainda vai levantar um cisne que vocês não poderão matar. Ele, aquele homem, não estava falando de uma palavra comum, ele estava profetizando sobre o grande revolucionário chamado Lutero. A história vai nos dizer que Lutero agora escreve as 95 teses e coloca na igreja de Wittenberg colado na sua parede. Quando os
aí aquelas 95 teses, há uma grande revolta agora, porque aquelas 95 teses estavam questionando tudo que estava acontecendo na época, a veracidade daquilo que estava sendo pregada. Essas 95 teses, ela está resumida nas 5 solas, e eu quero vos falar sobre as 5 solas nessa noite. A primeira sola de Lutero foi somente a graça. Lutero está dizendo solamente a graça, porque somente pela graça é que podemos ser salvos, somente pela graça é que a igreja ela pode alcançar a salvação. A salvação não é por obras, a salvação não é por obras, e nem somente por fé e por obras. A salvação é somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutero escreve a segunda sola dizendo: olha, solamente a fide, somente a fé é o meio pelo qual todos os homens deverão alcançar a salvação. A terceira sola de Lutero vai dizendo: olha, somente Cristo. Não existe outro Senhor, não existe outra Senhora, não existe um mediador ou uma mediadora. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele escreve a quarta sola dizendo: somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Não a glória aos homens, não a glória aos mártires, não a glória aos santos. Mas levante a sua mão para o céu essa noite e diga: somente a Deus a glória. Eu queria que você colocasse de pé nessa noite. Ele escreve a quinta sola dizendo: somente a Escritura, ela é a única palavra. E quando ele fala das Escrituras, ele está dizendo: não é a igreja que está acima das Escrituras, mas é as Escrituras que estão acima da igreja. A palavra de Deus, ela não é a verdade, ela é a única verdade dada aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pegue a sua Bíblia nas mãos aí nesta hora, porque é somente pela palavra, levante mais alto que você puder essa noite, é somente pela palavra que nós somos edificados, é somente pela palavra que nós somos salvos, é somente pela palavra que nós somos ensinados, instruídos, porque esta é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que seca-se a erva, cai as flores, mas essa palavra que a igreja protestante no século 21 está errando é a poderosa e inerrante palavra do eterno Deus. Somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória, somente a Jesus Cristo e somente a palavra. Estes são os 5 fundamentos da igreja. Eu queria que você colocasse a Bíblia sobre o seu lugar de assento agora, segurasse a mão. Eu queria convidar o ministério onde está louvor. Eu queria que você segurasse a mão do irmão do seu lado nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Onde está o Espírito Santo de Deus? A liberdade. Segure a mão do irmão do seu lado nessa hora, porque em todos os momentos da história
Nós precisamos de uma reforma. A igreja passou por várias reformas. Vários remanescentes foram levantados para que a igreja se despertasse. Todavia, em nosso tempo, nós, a igreja de Cristo, também estamos clamando para que do céu venha sobre nós as reformas de Deus, porque só se reforma aquilo que está se perdendo a forma. Eu não sei como está você como igreja, porque vivemos um tempo em que podemos nos reunir ainda em praça pública. Vivemos um tempo em que temos liberdade de expressão. Vivemos um tempo onde a igreja pode falar livremente do Evangelho de Jesus Cristo. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a história diz que foi nos tempos de perseguição que a igreja crescia na forma que queria a vontade de Deus. Nós estamos aqui porque muitos homens morreram para que aqui estivéssemos. Está vendo isso que você pegou em suas mãos? Os seus irmãos foram queimados a fogo nas fogueiras, morrendo em praça pública, para que hoje você tivesse uma versão em português, para que hoje você tivesse fielmente a interpretação da Bíblia. E eu quero convidar a você nessa noite a voltarmos para o Evangelho da Bíblia Sagrada, para o Evangelho sem mácula, sem enfeites, para o Evangelho onde os homens não estejam no centro, mas que Jesus Cristo volte para o centro, para que a Deus seja toda a glória, para que a Deus seja todo louvor para sempre. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está aí nessa hora. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus aí agora. Eu não sei como você veio aqui essa noite. Não sei como é que você está com a palavra de Deus. Não sei quantos anos você tem de fé. E como você chegou aqui hoje. Mas você precisa saber nessa noite que Jesus tem um plano na tua vida. E que o Senhor Jesus quer salvar você. A igreja sobreviveu toda a história. A igreja sobreviveu até aqui. Eu quero dizer que ela vai continuar sobrevivendo. Nós estamos reunidos aqui essa noite. E deixa eu falar um pouco da nossa história. Porque alguns anos atrás, talvez, seria impossível. Porque eu sou pastor e sei do que eu estou falando e vou falar com propriedade. Se fazer um evento como fizemos no dia dos evangélicos na quadra, se fazer um evento como este que